A graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Sou o Tenente Costa e você está aqui comigo no meu canal Reconciliados em Cristo. Muitas pessoas pensaram que eu tinha desistido. Não, estava dando um tempo, estava estudando, estava cuidando de um outro canal, né? Que estava precisando aí de um pouquinho mais da minha atenção, mas estamos aqui com a graça de Deus, para trazer até vocês, para anunciar para vocês a graça de Deus, como o sistema religioso, como os líderes religiosos não vão falar para vocês. É isso aí. Antes de começar aqui, eu quero fazer um pedido para você, se você é novo por aqui, para que você se inscreva no canal, ative aí o sino de notificações, para que você seja avisado aí dos nossos estudos acerca da graça de Deus. Eu vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar aí o máximo que você puder, né? Para que mais pessoas possam ser abençoadas aí com a graça de Deus. Deixa eu arrumar o meu retorno aqui. Pronto. Arrumei o meu retorno aqui. Então, podemos começar, né? Podemos começar com a graça de Deus sobre nós. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que, não sei se você já percebeu, por que alguns líderes religiosos, eles não comentam sobre certas passagens da Escritura? Você já perguntou para essa pessoa, para o seu líder, para o seu pastor, para o seu padre, seja lá quem for, onde começa a graça de Deus? E se ela já começou? E se ela já começou, por que vocês estão sendo doutrinados, estão sendo ensinados, estão sendo convertidos à lei de Moisés? Eu acho que são perguntas que tinham que ser respondidas dentro dos templos religiosos. Muitas perguntas são respondidas da seguinte forma: isso é mistério para Deus. Quando você vê lá em Hebreus 2,14, pergunta a um líder religioso sobre por que está ali dizendo que o diabo foi aniquilado na morte de Cristo. Eles falam assim: isso é mistério. Não é mistério coisa nenhuma. Muitas das vezes, as pessoas não têm argumento, não têm conhecimento para te responder. E outros sabem o que significa, mas não vão te falar a verdade. Vão omitir a verdade para você. Então, eles falam assim, são mistério. Porque sabe que você vai acreditar nele, então eles falam que é mistério. Mas não tem mistério nenhum. O que falta é honestidade, o que falta é caráter de chegar para você e falar a verdade, coisa que eles jamais irão falar. Coisa que jamais eles irão falar, que a graça não foi dada por Moisés, que a graça foi dada por Jesus Cristo, que a lei, sim, foi dada por Moisés. Mas a graça veio por meio de Cristo. A partir do momento que você entende sobre isso daí, meu amigo, você pode ter certeza, se você for uma pessoa que crê na palavra de Deus, você não coloca seus pés dentro de um templo nunca mais. Nunca mais. Eu quero mostrar aqui para vocês, nesses próximos minutos, nesse vídeo aqui, algo que o seu pastor, o seu padre, o seu líder religioso jamais irá falar. Vem comigo aqui. Mas eu vou te pedir primeiro aqui, não assista esse vídeo sem estar com a sua Bíblia na mão.
não assista. Pegue a sua Bíblia, dá uma pausa aí, né? O prazo para você buscar a sua Bíblia e vir aqui acompanhar aqui para você entender. Vamos lá. Hoje nós sabemos que o sistema religioso ele se sustenta debaixo da lei de Moisés. Talvez você nem saiba o que significa isso, que existe a lei de Moisés, existe a graça de Deus. Tem um período que a lei era soberana, né? Chegou a graça, já era. Eu te pergunto, você está na graça de Deus ou sobre as ordenanças da lei? Se você disser que está na graça de Deus, eu te pergunto, você dá dízimo em dinheiro? Se você dá dízimo, onde é o local que Deus disse que tem que ser entregue o dízimo e o que era o dízimo naquela época? Se hoje você dá dízimo em dinheiro, onde está escrito que dízimo é dinheiro? Dízimo nunca foi dinheiro, dízimo sempre foi alimento. Então, se você está na graça de Deus, você deveria saber que a graça de Deus não tem templo físico. O templo de Deus, onde o Espírito Santo de Deus mora, é em nós, não na nossa carne. É o Espírito de Deus em nós, em nosso espírito. Vamos começar com essa passagem aqui, ó. Eu quero trazer aqui para vocês aqui. Olha só para isso daqui. Por quê? Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, mas tem pessoas aí que acreditam que viu, né? Deixa eu dar mais uma ajustada aqui para ficar melhor para mim fazer a leitura aqui. Pronto. Então está aí, ó. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Eu te pergunto, tem alguém aqui que é judeu? Moisés era judeu. Tem alguém aqui que é judeu? Não. A lei foi dada por intermédio de Moisés para os judeus, não para nós. Mas a graça e a verdade por intermédio, né? Por intermédio, não, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Isso é fato. Só que ninguém, líder religioso, nenhum vai te ensinar isso daí. Porque se ele te ensinar isso daí, você não coloca os pés mais dentro de um local chamado igreja. Por que é a verdade? Por que Jesus Cristo foi crucificado? Porque ele veio pregando a graça de Deus. E o sistema religioso da época não aceitou. Ó, que loucura! Está endemoniado. Tem demônio. Assim ainda é nos dias de hoje, quando a gente vem aqui anunciar a graça de Deus, muitas pessoas falam, você está ficando louco. Deixa eu ver aqui. As pessoas falam para você que você está louco. É porque eles não conhecem a graça de Deus. Vamos seguir aqui. Quero mostrar para vocês aqui Gálatas 2. Gálatas 2, nós vamos ler do 11 até o 21. Né? Vamos ler do 11 até o 21. Acompanhe comigo na leitura. Olha o que Paulo disse para Cefas, ou Pedro, né? Como queira aí. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, ou seja, falou na cara, porque
porque se tornara repreensível. Ou seja, tinha que ser repreensível, né? Tinha que falar a verdade para ele. Com efeito, Gálatas 2:12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comiam com os gentios, ou seja, Pedro estava comendo com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Ou seja, antes de Tiago chegar, ele estava de boa, comendo com os gentios. Lembrando que os gentios, nessa época, estavam sem Deus no mundo, como diz lá em Efésios 2, do 14, eu acho que do 11 em diante, só ler lá. Eles estavam sem Deus no mundo, sem nada, abandonado. Então, Cristo veio e trouxe eles para a graça, né? Então, aqui, antes de que chegasse Tiago, Pedro estava comendo, bebendo com os gentios aqui, ó. Comia com os gentios, ó. Cefas, né? Com efeito, né? Está aí, ó. Antes de chegar, alguns da parte de Tiago comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, porque veio apartar-se, temendo o da circuncisão. Temendo assim, ó, eles vão ver eu aqui comendo, bebendo com os gentios, vai falar, ó, que negócio é esse? Né? E tem muitos religiosos aí desse tipo ainda hoje, né? Vamos lá para o versículo 13. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Ou seja, chegou um ponto que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Gálatas 2:14. Quando, porém, vi, isso é Paulo falando, quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, ou seja, ele falou a Pedro, na presença de todos: sendo tu judeu, vive como gentil e não como judeu, porque que obriga os gentios a viver como os judeus. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Pedro, se tu é judeu, cadê? Olha aqui, ó. Sendo tu judeu, né? Vive como os gentios e não como judeu, porque obriga os gentios a viver como judeus. Ou seja, você está vivendo com os judeus e obrigando, você está vivendo como os gentios e obrigando os gentios a viver como os judeus. Ou seja, cara, é um absurdo. Obrigando os gentios a viver como os judeus, mas ele também estava vivendo como os gentios. Você está entendendo? O que a gente vê hoje nas chamadas igrejas? Hoje não existe mais gentil, hoje não existe mais judeus de acordo com a palavra para Deus. Hoje todo mundo é uma nação só, é um povo só. Existe o país chamado Israel, existe o povo nascido lá que é considerado que é judeu, mas para Deus hoje todo mundo é igual, não tem diferença. Então Pedro aqui estava obrigando os gentios a viver como os judeus, mas ele também estava comendo, bebendo com os gentios. Mas olha o que Jesus disse aqui em Mateus 10, vou ler do 6 aqui em diante. Olha o que Jesus disse aqui.
Antes, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhe a seguinte instrução. Olha só. Não tomeis rumo aos gentios. Mateus 10, 5. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Então eu te pergunto, o que Pedro estava fazendo com os gentios ali? Desobedecendo a Cristo. Desobedecendo a Cristo. Porque Jesus tinha dado ordem para eles não irem levar o evangelho do reino para os gentios, porque Paulo foi separado para o evangelho de Cristo ressuscitado, e não o Jesus Nazareno. Não. Paulo, sim, anunciou a graça. Paulo, sim, anunciou a graça. O Espírito de Cristo em Paulo fez com que ele anunciasse a graça. Então, Pedro ali estava comendo, bebendo com os gentios, e Paulo falou, opa, para aí, se tu és judeu, eu acho que ele falou bem assim, rapaz, você não recebeu essa missão não, essa missão é minha, de levar o evangelho da graça para os gentios. Eu vou fugir um pouco aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui, Atos 22, 17. Olha aqui, o que o Cristo ressuscitado disse a Paulo. Olha aqui. Tendo voltado a Jerusalém, enquanto orava no templo, ainda ia no templo ainda, viu? O templo estava de pé. Sobreveio-me um êxtase. Atos 22, 18. Vi aquele que falava comigo, apressa-te, saia logo de Jerusalém. Saia logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Ou seja, a respeito de quem? De Jesus de Nazaré? Não, do Cristo ressuscitado, né? Porque tem muita gente aí que não sabe o que é o Cristo ressuscitado ou Jesus de Nazaré. É totalmente diferente um do outro, tá? E disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e na sinagoga açoitava os que criam em ti. Presta bastante atenção. Atos 22, 20. Se derramava o sangue de Estevão, tu testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Olha só, né? Aqui já é Paulo quase 100% convertido, né? Por que eu falo quase 100% convertido? Porque ele ainda estava orando no templo. Jesus, apressa-te, saia logo daqui, porque eles não ouvirão o seu testemunho acerca de mim. Então, Paulo, aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só isso aqui, essa parte aqui, Vou pintar aqui de amarelo. E essa daqui, o 17. Até aqui, Não, daqui. Eu vou pegar aqui, fica mais bacana, né? Presta bastante atenção nessas duas passagens aqui, Paulo está dizendo aqui, tendo voltado para Jerusalém, ou seja, ele estava fazendo aquilo que ele nem sabia que era para fazer, né? Enquanto orava no templo, Paulo estava orando no templo. Ele não tinha recebido missão ainda, né? Aqui, no verso 18, apressa-te e saia logo daqui. Saia logo de Jerusalém, porque eles não receberam o teu testemunho a meu respeito. Ou seja, hoje as pessoas que estão dentro de um templo religioso, a gente vai falar para eles sobre a graça de Deus, eles não dão ouvidos.
Eles não querem ouvir. Sabe por quê? Porque estão dentro de um templo e ali a mente deles, os olhos deles estão vendados. Vendado. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Olha só. Quando uma pessoa está em um templo religioso, eles não conseguem entender a graça de Deus. Eles não conseguem entender a graça de Deus. Porque o véu de Moisés está sobre o rosto deles. Eles não conseguem. Mas quando o véu é retirado, assim como tirou o véu, saiu de mim, eu sim consegui entender o que é a graça de Deus. Olha o que diz aqui, 2 de Coríntios 13 em diante. Presta bastante. Isso aqui é maravilhoso. Só que os líderes religiosos, muita gente não gosta que a gente fala assim, mas eles podem falar da gente. Eles não vão conseguir entender a graça de Deus enquanto estiver debaixo da lei de Moisés. Eles não vão conseguir. Olha só. 2 de Coríntios 3:3. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se deveria, do que se desvanecia. Deixa eu ver outra tradução aqui. Essa daqui, ó. João Ferreira, atualizada e corrigida. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, essa fica melhor de entender, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim, para o fim que era transitório. Ou seja, a lei de Moisés era transitória, né? Ela não era eterna. 2 de Coríntios 14. Mas os seus sentidos, o seu entendimento, né? Deixa eu ver se outras traduções aqui falam de entendimento. Aqui, ó. Aqui, essa aqui fala a mente. Deixa eu ver essa aqui. Fala sentido, né? Aqui é sentido também, né? Mas vamos nessa daqui. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição, olha aqui, na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Olha aqui. O qual foi por Cristo abolido. O qual foi por Cristo abolido. E o sistema religioso, até agora, está ensinando. Foi abolido. Foi por Cristo abolido. E os pastores de hoje ainda pregam a antiga aliança, obriga você a viver debaixo da antiga aliança, assim como Pedro estava fazendo com os gentios, querendo que os gentios vivessem como os judeus, enquanto ele estava vivendo como os gentios. E o que se vê hoje nas chamadas igrejas? Os pastores obrigando as pessoas a viverem como judeus, mas eles vivem como os que estão na graça.
reinando em vida, comendo do bom e do melhor, coisa que você também deveria estar passando, mas não está. Então é muito claro aqui, ó. Pessoal, eu só quero mostrar uma coisa aqui para você. Esses versículos que eu estou lendo aqui agora, para você ter uma ideia como que é o Espírito Santo de Deus. Olha aí. Eu comecei lendo esses versículos aí, ó. Né? João 1, 16 e 17. De lá para cá, o Espírito Santo de Deus falou: Nananina, não, você vai falar isso aqui, ó. Cara, até arrepiei agora. Sinceramente. 2 de Coríntios, esses outros versículos que eu li de Atos, não estão aqui, ó. Não estão aqui, ó. Isso é o Espírito Santo de Deus guiando a gente naquilo que a gente deve falar. Tá vendo aí? Não tem. Não tem. Tá vendo como é que é o Espírito Santo de Deus? Eu anotei. E eu estou lendo aqui 2 de Coríntios. Já li Atos 22, 17. E não está aqui, ó. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Tá vendo? Não sei depois desse aqui qual que ele vai falar para me ler. Não sei. Vou deixar ele me guiar. Se ele não me falar nada, eu volto para cá. Se ele me falar, eu vou seguir ele. Tá vendo como é que é as coisas? Então, vou ler novamente aqui, ó. 2 de Coríntios, vou ler do 13 e o 14, para ficar mais, dar um entendimento melhor. E não, olha, é Paulo falando, hein? Falando para quem? Para os gentios. E não somos como Moisés, que punha o véu. O Espírito Santo de Deus já falou comigo aqui, que eu tenho que voltar lá em Atos. Já falou comigo aqui. E não somos como Moisés. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Ele falou para mim que eu tenho que voltar lá em Atos. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. A lei de Moisés era transitória. 2 de Coríntios 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. O que nós vimos hoje nas chamadas igrejas, eles já abrem a Bíblia na lição do Antigo Testamento. Eles não abrem a Bíblia nas 14 cartas de Paulo. Eles já abrem lá no Antigo. Então, eles não vão conseguir entender nunca a graça de Deus. Porque o véu de Moisés está sobre a face deles. Não, mas aqui está escrito isso aqui. Ó, se estão mostrando aqui, o diabo foi aniquilado. Não, mas aqui não sei o que tem. Olha, vou te dizer aqui, eles voltam aqui. Não, mas Jesus falou. Olha, Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento. Não é. Ah, mas está escrito aqui Novo Testamento, aqui em Mateus. Enganaram vocês. Enganaram vocês. Entendeu? Olha aqui. Continuando. 2 de Coríntios 3,15. E até hoje, quando é lido Moisés, ou seja, quando é lido a antiga aliança, o véu está posto sobre o coração deles. Quando fala sobre o coração deles, é sobre os olhos, que você não consiga ver a graça de Deus. Quando você lê o Antigo Testamento, você fala, não, nós temos que dar dízimo
nós temos que ser batizados nas águas, porque Jesus batizou nas águas. Mas você não esquece de vir aqui em Paulo, que é onde é a graça de Deus, que é a nova aliança, Romanos 6,3, e ver que nós já nascemos batizados na morte de Cristo. Não, mas aqui Jesus está falando do diabo e tal. Mas quando você vem para a nova aliança, para a graça de Deus, Hebreus 2,14, você consegue ver ali que o diabo já foi aniquilado. Meus amigos. Enquanto você estiver aí dentro desse local chamado de igreja, dentro dessas gaiolas, você não vai conseguir entender a graça de Deus. Impossível você entender. Continuando. Mas, 2 Coríntios 3,16. Mas, quando se converte ao Senhor, então o véu se tirará. Quando se converte ao Senhor, o véu se tirará. Você está conseguindo enxergar a graça de Deus? Você diz que está na graça, mas ainda faz parte de uma denominação religiosa, batiza nas águas, ora no monte, tem medo de diabo, fala que é a obra do diabo. Você está conseguindo ver que na graça de Deus, tudo isso já era? Olha aqui, ó. 2 Coríntios, de Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito, com certeza. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eu te pergunto, se o Espírito de Deus está com você, por que você ainda está dentro de um templo chamado de igreja, com o véu de Moisés, que não consegue ver a graça de Deus? Por que você não consegue entender que Hebreus 2,14, o diabo já foi aniquilado? Romanos 6,3, já fomos batizados. Por que ainda se tem culto de libertação quando se fala lá em Gálatas, se eu não me engano, 4:4? Me desculpe se não foi isso daí. Fala que para a liberdade que Cristo nos libertou. Continuando. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Deixa eu ver outras traduções aqui. Essa mesmo. Entendeu? Agora, vamos voltar lá em Atos, porque o Espírito de Deus disse que eu tenho que voltar lá em Atos. Atos. Olha o que aconteceu com Paulo. Eu vou ler desde o 17 aqui, até chegar no ponto que eu quero falar aqui para vocês. E aconteceu o quê? Atos 22:17. E aconteceu o quê? Tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, Silas Malafaia, inclusive, já falou, o Paulo voltou, mas ele não leu os versículos seguintes. Fui arrebatado para fora de mim. Atos 22:18. E vi aquele que dizia, olha só, dá-te depressa, sai apressadamente de Jerusalém, porque eles não receberão o teu testemunho acerca de mim, porque eles eram da circuncisão, da antiga aliança, e para a antiga aliança foram enviados os 12, depois um morreu, que foi Judas, então ficou
11, né? Ele disse, Senhor, Atos 22, 19, Senhor, eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava na sinagoga os que criam em ti. Esse aqui não é Jesus de Nazaré, o Cristo ressuscitado. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as vestes do que o matavam. Isso aqui é Paulo antes da conversão. E disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Paulo, o apóstolo dos gentios. E se você vive dentro de um local chamado de igreja, usando a antiga aliança para a sua base de fé e conduta, você ainda está com o véu de Moisés sobre o seu rosto. Paulo não veio para anunciar a lei de Moisés. Ele era da lei, foi convertido, o véu caiu e ele foi transformado. Gálatas 2. Eu nem sei se eu já li isso aqui, né? Gálatas 2. Já li, sim. Gálatas 3, 1, 9. Gálatas 3, olha só isso daqui. Paulo dizendo, insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à verdade, a vós perante os olhos de Jesus Cristo? A vós, perante os olhos de Jesus Cristo, foi já representado como crucificado? Só queria saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras do quê? Da lei? Ou pela graça da fé? Líder religioso nenhum vai te falar sobre isso daqui. Recebeste o Espírito. Aí tem pessoas dentro das chamadas igrejas dizendo que está recebendo o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Não tá, meu amigo, isso é histeria. Paulo aqui está chamando a atenção dos gatas. Só queria saber isso de vocês. Vocês receberam o Espírito pela lei ou pela pregação da fé? Pregação da fé. Sois vós, Gálatas 3:3, sois vós tão insensato que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne, ou seja, pela lei? Paulo, Gálatas 3:4, será em vão que tenhais padecido tanto? Ou seja, será que eu tenho padecido tanto por vocês em vão, trazendo a graça e anunciando a graça? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, ou faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Cara, isso aqui é demais, isso aqui, ó. As pessoas estão dentro das chamadas igrejas, dizendo que tem maravilhas e tal, mas é pelas obras da lei. Não é pela
pela fé. Não é pela pregação da fé. Lá eles dão dinheiro para receber algo em troca. Na fé, não. Você apenas crê. Você apenas crê. Vou ler de novo. Talvez o seu líder religioso aí não te explicou isso daqui. Aquele, pois, que vos dá o Espírito. Quem é o que dá o Espírito? É o Pai. E o que opera maravilha é o Pai. Entre vós, o fez pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Eu te pergunto a você aí do outro lado. É pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Se você disser que é pelas obras da lei, esse não é o Deus, o Senhor dos Exércitos. Você está adorando outro Deus. Ou pela pregação da fé. Agora, se você disser que é pela pregação da fé, você está realmente correto. Esse é o Deus verdadeiro. Gálatas 3:6. É acaso Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça? É o caso de Abraão, que creu em Deus, ou seja, fé. Ele foi imputado como justiça. Gálatas 3:7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Você é da fé? Você pode dizer, você que vive dentro de um templo, você é da fé? Ou você é da lei? Não, eu sou da fé. Mas está fazendo jejum para receber cura. Mas está fazendo jejum, está fazendo penitência, promessas para receber bênção. Está dando dízimo para receber em dobro. Isso é obras da fé? Ou é obras da lei? É obras da lei. Então, se você pratica tudo isso daí, você não é filho de Abraão. Só lamento. Isso é escrito aqui, ó. Sabeis que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, se você dá dízimo para receber, não, eu dou dízimo porque eu estou sendo fiel no dízimo, e Deus vai me dar algo em troca. Mas lá em Malaquias está dizendo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazeis prova de mim. Está dizendo, isso é obras da lei. Agora, obras da fé, você apenas crê sem oferecer nem nada em troca. Nada, na dica de nada em troca. É apenas crer. É a graça de Deus. Por isso que Jesus falou: o meu jugo é leve. Mas estão debaixo da lei, com dízimo, com oferta, dá o melhor, o seu sacrifício, e vai, é porque dá errado, a culpa é sua. Então, sabeis que os que são da fé são filhos de Abraão. Se você faz promessa, penitência, ciclo de oração, tudo é barganha para receber algo em troca. Não, eu estou sendo fiel e espero que... Rapaz, a fé é o fim fundamento das coisas que não se vê, mas espera. Agora, se você... aquilo que se vê não é o que espera. Pastor nenhum vai te falar isso. Padre nenhum vai te explicar isso aqui. Muitos não sabem e muitos enganam você porque é mau caráter. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé, não pelas obras da lei, não. Eu vou para a igreja todo dia, eu não falto um culto, eu sou isso, eu sou aquilo. É pelas obras da lei. Os gentios Vou ler de novo. Ora, tendo a Escritura previsto que... Olha, já previa, hein? Previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. A fé é crer, dizendo:
todas as nações serão benditas em ti. Todas as nações serão benditas em ti. Aí tem gente que vem receber sua bênção. Venha receber a sua bênção. Cara, meu Deus. Meu Deus. Gálatas 3:9. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Os que são da fé. Você crê? Você dá dízimo porque para Deus te abençoar? Você vai todo dia porque você quer ser bem visto diante de Deus, e aí Deus vai te recompensar porque você é fiel. Cara, quem somos nós para ser fiel, cara? Quem disse que nós somos fiel a Deus? Então tá aí, ó. De sorte que os que são da fé são benditos como com o crente Abraão, com ele. Vamos lá. Romanos 3:9. Interessante que agora eu já estou lendo aquilo que eu já tinha notado anteriormente. O Espírito Santo de Deus, até agora, não falou para mim ver nenhum outro versículo que eu não tivesse anotado. Só para vocês terem uma ideia. Eu falei Atos, eu falei Coríntios, e não tem nenhum anotado aqui, ó. Agora eu já estou seguindo aqui o que eu anotei. Romanos 3, 9, 20. Deixa eu ver se é isso mesmo. Romanos 3, coloquei errado aqui. Romanos 3. É isso mesmo. Vamos lá. Isso que Paulo falando. Ninguém é justo. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. E isso antes da morte e ressurreição de Cristo. Depois, não. Mas isso aqui foi depois. Veio o juízo no ano 70. Né? Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, mas tem gente buscando aí, né? Todos extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a sua língua tratam enganosamente, peçonha de aspidez está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Isso não é para nós não, viu, pessoal? Em seu caminho há destruição e miséria. E não conheceram, olha só, por que eu disse que não é para nós. E não conheceram, no passado, né, o caminho da paz. Está falando para os romanos. Vocês sabem que os romanos é que destruíram Jerusalém. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, presta bastante atenção agora. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz
Você está debaixo da lei? Você aí do outro lado está debaixo da lei? Eu não estou. Ou diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Isso já foi no ano 70. Isso já foi. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Pelas obras da lei de Moisés. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Porque o pecado era a transgressão da lei. Aí ele conheceu o pecado. Então, você que fica aí debaixo do local chamado de igreja, templo, não, mas que eu sou sim, que eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eu não posso comer isso, não posso comer aquilo, eu tenho que ser batizado nas águas, eu tenho que orar no monte, eu tenho que... Isso é obra da lei. E aqui, ó, Romanos 3:20, está escrito aqui, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Ninguém. Então, isso que você está fazendo aí é tempo perdido. Tempo perdido. Tudo isso que você está fazendo aí, debaixo de um local chamado de igreja, de um templo, é tudo obras mortas. Vamos para Gálatas agora. 5:1. Olha isso aqui. Eu poderia resumir todo esse estudo em Gálatas 5, do 1 ao 4. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo de jugo de escravidão, que é as obras da lei, que hoje está aí no sistema religioso. Gálatas 5:2. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveita. Gálatas 5:3. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ou seja, olha, se você... A lei de Moisés era 613 ordenanças. Se você cumprisse 613, se você cumprisse 612 e não cumprisse essa uma que falta, você era culpado de toda ela. É o que ele está dizendo aqui, ó. E aí dentro do sistema religioso, quem cumpre toda a lei? Impossível. Continuando, Gálatas 5:4. Separados estáis de Cristo, vós que justificais pela lei da graça tendes caído. Você que vive dentro de um local chamado de igreja, um templo de pedra, você vai falar que está na graça? Você decaiu da graça. Você passou longe da graça. Isso aqui pastor nenhum, padre nenhum vai falar para você. Você está longe da graça de Deus. Você passou longe, 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 longe. Está aqui, ó. Separado estáis de Cristo, vós que justificais pela lei de Moisés. Deixa eu te perguntar. Com base no que você dá o dízimo? Ah, pela lei de Moisés, não é? Pronto, já rodou. Já rodou. Ah, você se... por que eu falo que já rodou? Você faz a circuncisão? Não. Ah, você dá o dízimo, mas não faz a circuncisão. A lei de Moisés é 613. Se você cumpriu 612, não cumpriu uma, que é a circuncisão, no caso, por exemplo, você já rodou. Você está se justificando pelas obras da lei, você caiu da graça, você saiu da graça. Você é um entendeu? Sado. Meu amigo. Isso é o que os seus líderes religiosos estão fazendo com vocês, tornando você uns entendeu? Sado.
Está aqui escrito. Separado estáis de Cristo. Separado estáis de Cristo. Vós que vos justificais pela lei da graça tendes caído. Pergunta ao seu pastor o que significa isso. Eu quero que um pastor venha falar para mim isso daqui. Eu queria que ele viesse aqui, ó. Ou então deixasse eu ir dentro da sua igreja pregar. Pregar não, anunciar. Né? 5. Porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. Gálatas 5, 6. Porque se Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude. Entendeu? Para ele não tem virtude. Né? Não tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Correi bem. Quem vos impediu para que não obedeceis à verdade? Quem está te impedindo aí do outro lado de obedecer à verdade da graça de Deus? Aqui, ó. Quem está impedindo você de obedecer à graça de Deus aí? Ah, eu tenho um pastor aqui que ele falou que eu tenho que ser fiel no dízimo, eu tenho que ir para o monte orar, que eu tenho que batizar nas águas, que eu tenho que tomar santa ceia, que eu tenho que vestir roupa assim, que eu não posso comer isso, que eu não posso comer aquilo. Olha aqui, ó. Gálatas 5:8. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Ah, Cristo te chamou, mas essa persuasão não vem daquele que te chamou. Oh, Cristo me chamou. Oh, glória. Mas eu vou para a igreja, vou dar dízimo, vou orar no monte, vou fazer... Então, essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Você está sendo enganado. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Hebreus, para terminar, Hebreus 10. Hebreus 10, do 1 a seguir. Olha isso aqui. Vocês estão vivendo na sombra da lei. Porque, tendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Portanto, tendo a lei sombra, a lei era sombra das coisas futuras, ou seja, das coisas que havia de vir. Isso Paulo escreveu aos Hebreus naquela época. E nós hoje? Hoje nós já vivemos na graça. Mas tem alguém aí que estão enganando você e você nem se preocupa. Sabe por quê? O véu de Moisés ainda está posto sobre a sua face. Infelizmente. Se você gostou desse estudo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, compartilhe o máximo aí para que mais pessoas possam ter esse entendimento. Ok? Graça e paz, graça e paz.